Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Temos neste episódio a presença do Dr. Manuel Abdecassis, do professor Manuel Abdecassis, hematologista e presidente da APCL. Muito obrigado por estar connosco e partilhar o seu conhecimento e o seu tempo também. Vamos falar neste episódio de transplantes de medula óssea. Começava por lhe perguntar quando é que é posto em cima da mesa a possibilidade de fazer um transplante de medula óssea para um doente hemato-oncológico? É posto, essencialmente, quando se percebe que essa é a melhor solução para aquele doente. Caso específico da doença que o doente tem, a melhor solução para se conseguir obter a cura da doença, porque o objetivo final do transplante é, de facto, obter a cura da doença, a equipa que trata o doente e a equipa que vai ser responsável pelo transplante concordam que para aquele doente em particular é a terapêutica certa. Isto tem evoluído muito ao longo dos últimos anos, sobretudo com a introdução dos novos medicamentos. Portanto, há muitos medicamentos novos, pequenas moléculas, inibidores de checkpoint, CAR T-cells, quer dizer, eu não queria estar a utilizar uma terminologia muito específica, não é? Porque percebo que para as pessoas isso pode não significar grande coisa. De facto, o que eu queria deixar aqui claro é que ao longo, desde que a transplantação de medula óssea foi introduzida no tratamento das doenças com sangue, e já lá vão muitos anos, a indicação e a seleção dos doentes tem evoluído ao longo do tempo, acompanhando os progressos que se fazem na área da chamada terapêutica convencional, dos tratamentos convencionais. Não é uma resposta de primeira linha? Ou pode ser uma resposta de primeira linha? Pode ser uma resposta de primeira linha, e quando eu digo uma resposta de primeira linha, é uma resposta antes que a doença tenha tido uma recaída, não é? Porque nós, afinal de contas, penso que estamos a pensar naquilo que são as indicações, que é a indicação mais frequente para o transplante, que é uma leucemia, em geral uma leucemia aguda, não é? E em que a opção do transplante, na maior parte dos casos, põe-se como uma segunda linha, quer dizer, o doente é tratado, vem a ter uma recaída e então nessa altura coloca-se a hipótese do transplante. Mas há situações em que não há vantagem em esperar pela recaída da doença, em que o ideal é transplantar o doente na fase inicial da sua doença, e isso, de facto, varia bastante consoante o tipo de doença, a resposta aos tratamentos, e, portanto, aqui é preciso, são decisões complexas e que exigem uma experiência e um conhecimento muito grandes para poderem ser conjugadas na altura certa. Ainda é considerada uma resposta importante para tratar da doença? Sem dúvida. Ainda, vejam uma coisa, quer dizer, nós, panorama, e reportando-me aqui às leucémias agudas, porque é de facto aquela que é a indicação mais frequente, se nós olharmos para as crianças, felizmente que a maior parte das leucémias agudas das crianças hoje em dia são curáveis com quimioterapia. O número de doentes que chega ao transplante é um número relativamente residual, não é? O mesmo não se passa com os adultos. Nos adultos é talvez o contrário. Apesar dos progressos verificados com as novas terapêuticas, ainda há um número bastante considerável de doentes que não são potencialmente curáveis com esses tratamentos. Não é? E para esses doentes, quando possível, o transplante deve entrar numa fase em que a doença esteja controlada e não esperar que ela recaia, porque aí os resultados são obrigatoriamente menos favoráveis.
Ainda existe muita ideia de que é difícil encontrar um dador. Isso confirma-se, apesar de cada vez mais haver mais pessoas disponíveis para serem dadores? Pois. Hoje em dia é corrente dizer-se que todos os doentes têm um dador. Todos os doentes que precisam de transplante têm um dador. Ora bem, no sentido lato, isto é certo. Apesar de aqueles que têm um dador ideal não serem mais do que 25% do total que precisam de um transplante. Portanto, os outros 75% vão ter aquilo que nós chamamos de dadores alternativos. Não é? O que é um dador alternativo? O que é, exatamente. Nesta escolha de dadores alternativos, o que vem à cabeça, a primeira escolha é um dador que não seja familiar do doente, mas que seja geneticamente muito semelhante ao doente, não é? Hoje em dia isso é possível encontrar-se, não para todos os casos. Nós temos acesso a uma base universal de dadores que neste momento conta com 42 milhões de dadores voluntários no mundo inteiro. Mas é preciso dizer que destes 41 ou 42 milhões, 80 ou 90% são de origem caucasiana ou europeia. Portanto, para as minorias étnicas é mais complicado, não é? Mas mesmo assim não se consegue encontrar para todos, percebe? Portanto, o primeiro passo, um dador não relacionado que tenha um melhor grau de compatibilidade possível, um 10 em 10, como nós dizemos. Não é? Depois, quando isso não é possível, e há casos em que isso acontece, quais são as alternativas que nós temos? Temos essencialmente duas alternativas. Ou propor um transplante haploidêntico no contexto da família. Isto significa o quê? Que o dador e o doente só são compatíveis em 50%. Portanto, dos 10 em 10 passam a ser um 5 em 10, não é? Isto aumenta bastante o leque de dadores. Porquê? Porque, por exemplo, um filho pode ser transplantado com o pai ou com a mãe, ou com o seu filho ou a sua filha. Não é? Portanto, aumenta bastante o leque, ou com um primo, ou, enfim, aumenta o leque de dadores familiares aos quais será, enfim, teoricamente possível recorrer. Não é? Portanto, ou um chamado transplante haploidêntico, ou então um transplante chamado um 9 em 10, que é um transplante em que o grau de compatibilidade não é perfeito, não é? Mas em que, apesar de tudo, os resultados são muito interessantes e é possível ter sucesso com este tipo de transplante. Portanto, em segunda linha, digamos, primeira linha, um irmão, segunda linha, um dador não familiar que seja totalmente compatível, terceira linha, um haploidêntico versus um 9 em 10, não é? Como é que se pesa? Os riscos e os benefícios? Exatamente. Isso depois aí mexe já com muita coisa. Primeiro, a experiência da equipa de transplante. Não é? Porque há centros que, por exemplo, desenvolveram a estratégia dos haploidênticos e dominam muito bem a técnica, não é? Há outros que não se sentem tão à vontade e vão mais para um 9 em 10, não é? Pois aí há que pesar, há que ter em consideração vários fatores, como sejam o sexo do doente e do dador, porque há combinações que são mais favoráveis, não é? A idade do dador é muito importante, porque nós sabemos que o sucesso do transplante está associado a dadores mais jovens, não é? Depois, ao grupo sanguíneo. Depois, à serologia para citomegalovírus. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que há depois um conjunto de outros fatores que nós temos complexos, não é? Nós temos que criar um algoritmo que é algo complexo, não é? Tentando que aquela combinação seja a que vai favorecer mais o doente, não é? Do ponto de vista científico, em que ponto é que estamos em Portugal? Estamos bem em termos de resposta de transplantes para aquilo que são as necessidades da população doente? Qualitativamente estamos bem. O que quer dizer com isto? Que, de facto, em Portugal... Fazemos bem.
são aplicados os progressos que têm vindo a surgir, portanto, isso é. Agora, do ponto de vista quantitativo, é que estamos muito deficitários, quer dizer, nós estamos, a capacidade de resposta das unidades de transplante que existem em Portugal para a transplantação halogénica, porque esta, de facto, é aquela que nós temos estado a falar, não é? É inferior àquela que é desejada. Nós, de facto, temos um déficit importante, quer dizer, não temos quantidade, digamos, de camas para transplante que seriam aquelas que nós precisaríamos. Não é? Como é que se gera a ansiedade das famílias que estão à espera de um transplante e a capacidade de resposta do sistema? Antes, eu percebo, e isso é extremamente importante, mas não é só das famílias, é das equipas médicas também. Porque cada família vive o seu caso e já isso de si é bastante penoso. Mas a equipa vive todos os casos e, portanto, carrega aos seus ombros uma responsabilidade permanente e contínua ao longo dos anos. De querer dar a resposta. Exatamente. A melhor resposta possível. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que uma das coisas mais importantes em conseguir gerir este aspecto emocional é o grau de confiança que se estabelece entre a equipa médica e o doente e a família. Não é? Porque, havendo uma explicação clara e transparente dos constrangimentos que existem, as pessoas aceitam melhor, não é? Uhum. Mas, obviamente, que a ansiedade é muita, não é? E por isso é que nós temos e recomendamos que haja sempre um apoio psicológico aos doentes e aos dadores, mesmo no período pré-transplante, porque sabemos que a carga psicológica, o peso, a carga emocional que é colocado aos ombros destas famílias e do doente em si pode ser muito elevado. Não é? Gostava de aflorar também os riscos de um transplante, porque é uma resposta, é de facto uma resposta efetiva de cura para muitos casos, mas comporta também muitos riscos. Quer explicar-nos um bocadinho o que é que se pode esperar? Eu acho que é importante que se diga também que a toxicidade associada ao transplante tem vindo, felizmente, a diminuir ao longo dos anos. Isto é fruto de variedíssimos fatores, melhor seleção de dadores, medicamentos mais adequados, melhor conhecimento de como é que se manejam os medicamentos associados ao transplante, tudo isto, mas isto não significa que o transplante não seja um tratamento que tem riscos importantes envolvidos, não é? O objetivo final é conseguir a cura da doença, mas não podemos garantir àquele doente que está sentado à nossa frente que as coisas vão correr todas bem, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu tenho uma experiência muito longa de transplante. Há situações em que nós, estatisticamente julgávamos que aquele caso era excelente, que as coisas iam correr todas muito bem e que não ia haver problemas, e enganámos-nos redondamente, não é? Por outro lado, há outras situações em que eu lembro, várias vezes discutimos aqui com a minha equipa no IPO de se devíamos aceitar este doente e havia os casos muito complicados, havia pessoas que diziam dentro da equipa, não, eu acho que o risco é tão grande que a gente não vai correr o risco, não sei, não um, nem dois, nem três, vários casos em que eu próprio, quer dizer, estava convencido que isto vai ser um desastre e afinal de contas as coisas correram bem. Não é? E há o contrário, portanto, nós é evidente, podemos, aplicando regras de risco, exato, um algoritmo em que esses fatores de risco são tidos em consideração e podemos dizer ao dador, olha, estatisticamente as probabilidades de sucesso do seu tratamento rondam os 70%, por exemplo, os 80%, não é? Ou podemos dizer, não, olha, a sua situação não é tão favorável, as probabilidades de sucesso numa análise estatística de um número grande de doentes, de facto os resultados andarão pelos 20% ou 30% ou 40%, não é? Mas isto, estamos a falar num contexto geral
e cada caso é um caso. Como eu lhe disse há pouco, quer dizer, nós podemos nos enganar e, afinal de contas, as coisas correrem bastante melhor do que aquilo que nós supomos, não é? Ou podemos, pelo contrário, ser surpreendidos. Surpreendidos, precisamente. Qual é o melhor conselho que pode dar a quem está a começar agora um processo de espera para um transplante? Eu acho que o mais importante é as pessoas conhecerem, terem conhecimento do que é que está associado ao transplante. Quando eu digo ter conhecimento, é ter conhecimento que seja fidedigno. Porque hoje em dia, com a proliferação das redes sociais e tudo isto, muitas vezes as pessoas ficam absolutamente apavoradas sem muita razão, não é? E o contrário também pode acontecer, não é? Portanto, a relação de confiança que se estabelece entre o médico e o doente é fundamental. E o doente, as pessoas devem procurar, enfim, a informação que considerem adequada. Nós na APCL, por exemplo, temos no nosso site há uma parte dedicada à transplantação de medula óssea, onde estão, enfim, resumidamente e de uma forma que não é elaborada do ponto de vista científico, mas é acessível à população em geral, quais são os passos do transplante, quais são os riscos, quais são os benefícios. Depois, cada doente em si e os seus familiares, com base nessas informações, podem conversar com a equipa médica e dizer, olha, esclarecer dúvidas, olha, o que é que acha, o que é que lhe parece, percebe? Há coisas que depois têm que ser, mas o mais importante, absolutamente fundamental, é a relação de confiança entre o doente e o médico. Isso é a pedra de toque da atitude mais saudável para se entrar num processo de transplantação. Professora Manuela Cassis, muito obrigada. Espero termos ajudado também algumas pessoas com esta pequena conversa, pelo menos a semear algum conhecimento para que possam procurar mais conhecimento e aguardar com mais paciência também o seu desfecho. Muito obrigada por estar connosco neste podcast O Sangue que Há em Nós. Termina aqui este episódio dedicado ao transplante de medula óssea. Este podcast é promovido pela APCL. Vai estar disponível no canal de YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Vamos continuar com mais episódios a tentar dar pistas e encontrar respostas para aquilo que são as dúvidas dos pacientes de cancro do sangue. Muito obrigada, até à próxima.